Olá, pessoal! Nessa terceira parte do nosso conteúdo de modelagem de personagens, nós vamos aprender como colorir um modelo usando uma única paleta de cores. Vamos em seguida adicionar olhos, sobrancelhas e cabelos ao personagem e, por fim, aprender a fazer o link desses novos objetos à rig, para que possam se movimentar ao criarmos as animações. Então vamos lá! Mas antes de começar, não se esqueça, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e dê um like no vídeo. Assim vocês vão receber mais conteúdo sobre Blender e Unity. Vamos lá, vamos começar. Então vamos lá, pessoal. Vamos seguindo aqui. Agora nós vamos, antes de dar movimento para o nosso personagem, a gente precisa deixar ele com vida. Vamos colocar olhos, vamos colocar um cabelo, um nariz, vamos pintar o corpo dele com roupas e a pele, né? Então, para isso, a gente vai mexer no shading dele, tá? Antes disso, vamos selecionar, vamos mudar aqui para o Object Mode, vamos selecionar o nosso personagem e vamos selecionar aqui a opção de visão do shade. Por enquanto ele está branco, porque não tem nenhuma textura, não tem nenhum material aplicado a ele, tá? Mas isso a gente vai fazer agora. Então, feito isso, selecionado o nosso personagem, nós vamos em Shading, certo? Ele já está selecionado aqui. Ele vai abrir essa telinha e nós vamos aplicar um novo material nele. Para isso, nós vamos clicar em mais e vamos renomear aqui o primeiro material como corpo. Criamos um novo material aqui, certo? Nós vamos usar uma paleta de 256 cores, tá? E o objetivo é pintar usando a estrutura da malha. Vocês vão entender isso mais para frente. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos primeiro selecionar a nossa paleta de cores. Para isso, nós vamos aqui no painel de nós e nós vamos criar um nó usando Shift A. Nós vamos em procura e vamos procurar textura. E nós vamos selecionar Image Texture para selecionar o nosso arquivo. Eu vou disponibilizar o arquivo para download da paleta de cores que eu estou usando, tá bom? Então nós vamos em Open. Eu já estou aqui na minha pasta do tutorial com a paleta selecionada, então só vou marcar ela aqui e vou abrir a imagem. Não aconteceu nada, porque a gente ainda não... Então vamos ligar os pontos aqui. Aqui é bem simples, então a gente vai selecionar Color na paleta de cores e vamos arrastar para Base Color. Ele pintou tudo de preto porque ainda não tem o pacote montado, tá? Quando a gente montar o pacote de textura, ele vai pintar o nosso personagem. Então, o próximo passo é criar um segundo nó com as coordenadas de UV, tá? Shift A novamente, nós vamos procurar Coordinates, Texture Coordinates, certo? Como a gente vai fazer pela malha, nós vamos selecionar aqui o V e vamos marcar no vetores. Tudo bem, ele ainda não pintou. O próximo passo é a gente colocar a malha do objeto dentro da paleta de cores que a gente colocou do nosso arquivinho, tá? Para fazer isso, nós vamos manter o corpo selecionado, nós vamos entrar no modo de edição, clicando em Tab ou aqui em Edit Mode. Nós vamos selecionar toda a malha com A, certo? E vamos teclar U, selecionando Smart UV Project. Vamos deixar o padrão e vamos dar OK. Ótimo. Na paleta de cores ela já está mapeada aqui, mas ela não está do jeito que a gente precisa, tá vendo? E vocês vão entender por que no próximo menu que a gente vai. Para selecionar tudo novamente e agora nós vamos para a edição, que é o que importa. Então nós vamos em UV Editing. Em UV Editing nós temos duas visões. Nós temos a visão do nosso personagem aqui
tá? Aqui não está aparecendo, aqui, vamos estender um pouquinho aqui. Deixar o Viewport Shade novamente clicado. Ele está pintado agora, ótimo. Vamos voltar aqui. E aqui do lado esquerdo a gente vê o nosso arquivinho de textura. E aqui, se você perceber, é o corpo do nosso personagem. Aqui tem o tronco, os braços. Aqui tem a parte superior do braço, a cabeça, né, e outras partes do corpo selecionadas. Como a gente vai trabalhar com os vetores, o que a gente vai fazer? A gente vai espremer tudo isso num único ponto, e a partir desse único ponto a gente vai distribuindo as cores, selecionando dentro do posicionamento das cores no nosso arquivo. Então, para fazer isso, o que a gente vai fazer? Nós já estamos com a malha selecionada. Se nós não estivermos, vamos clicar aqui no painel do nosso personagem, A para selecionar tudo, e aqui está tudo selecionado. No painel, A novamente. No painel da textura, o que a gente vai fazer? Nós vamos espremer tudo. Então, para isso, a gente vai apertar S para escalonar e 0 para deixar a escala tudo comprimida. E vamos confirmar. Confirmado isso, a gente tem esse único ponto aqui, onde todos os vértices estão marcados, tá? E aí a gente vai começar a fazer a movimentação dos vértices nas cores, selecionando eles. Para isso, o que a gente vai fazer? Vamos começar pintando o corpo. A gente vai pintar o maior padrão de cores, depois a gente vai fazer uma camiseta, ou uma camisa, as calças, botas e assim por diante. Então vamos começar pelo corpo. Eu vou pintar o nosso personagem de verde. Então aqui no nosso painel da nossa paleta de cores, nós vamos selecionar G. Perceba que o ponto se arrasta aqui. Ó, ele está no azul escuro. À direita, azul claro, verde. Eu vou trazer aqui para o meio. E a gente está percebendo que as cores vão mudando. Então eu vou deixar ele aqui, esse verde mais escuro aqui. Ótimo. E se a gente voltar aqui no personagem, vou mover a câmera usando o Shift e o botão do meio do mouse para mover a câmera aqui. E se a gente desmarcar ele, a gente vai perceber que ele está todo verde. E agora nós vamos começar a pintar. Tá? Aqui no painel da paleta de cores a gente não está vendo mais nada, porque não tem nada selecionado. E à medida que a gente for selecionando os vetores, ele vai aparecer. Tá? Aqui, eu selecionei um vetor, fiz um quadrante inteiro, né? Ele montou a malha e ele está falando, essa malha está nessa cor aqui. Então vamos começar. Então eu vou começar selecionando aqui as faces. Então vou marcar com Shift apertado e vou arrastar um bom pedaço do mouse aqui com o mouse. Então eu selecionei aqui a frente dele e agora eu vou replicar para trás. Repliquei. Quero desmarcar alguns aqui. Eu vou clicar o Shift para desmarcar as malhas que eu quero. Marcamos, ótimo. Então, marcado a camiseta, a gente aqui no painel da paleta, a gente clica o G e arrasta para a cor que a gente quer. Vou fazer uma camiseta preta para ele. Beleza, tem uma camiseta preta, ótimo. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para a calça. Olha só que coisa. Tá vendo que eu estou com uma malha selecionada aqui na camiseta? Você vai ter 2 pontos aqui na paleta de cores.
Isso pode ser um problema se você esquecer e arrastar. Se você arrastar aqui, muda o posicionamento também da cor que você está selecionando que a gente não quer. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos desmarcar, beleza, a gente só está com a malha no verde. Agora vamos arrastar G, vamos fazer uma calça azul. Ótimo. Fazer uma bota para ele. Vamos trazer um marrom. Ótimo. Ainda não se inscreveu? Então se inscreva no canal para receber mais notificações sobre esse conteúdo e outros relacionados a Blender e Unity. Vamos continuar. Já temos nosso personagem pintado, agora nós vamos colocar olhos nele. Então a gente vai voltar aqui para a visão de layout. Um olho. Como a gente vai fazer o olho? Então nós vamos selecionar, vamos criar um novo objeto, vamos criar uma esfera, né? Essa esfera está um pouquinho grande, então nós vamos precisar escalonar ela. Então, para escalonar no modo objeto, você clica em S e reduz o objeto até o tamanho que você quer. Vamos puxar ele para fora do corpo aqui. Shift botão do mouse para mover, não esquece. Tá bom, eu vou aproveitar o topo da esfera, se a gente colocar no modo de edição, a gente vê que já tem, o topo da esfera já tem um centro e ela vai se espalhando à medida que a esfera vai crescendo e volta para o padrão. Eu vou aproveitar essa distribuição dos vértices para poder pintar os olhos. Tá? Então o que eu vou fazer nesse caso? Vamos voltar para o objeto modo de novo. Então eu vou rotacionar 90 graus. Para rotacionar 90 graus, nós vamos clicar em R, nós vamos selecionar o eixo X e nós vamos rodar 90 graus no eixo X, 90. Vamos verificar se ele rodou 90 graus no eixo X. Vamos para o modo de edição, rotacionar 90 graus no eixo X, ótimo. Agora, a última coisa que a gente precisa fazer antes de colocar no corpo do personagem, vamos posicionar aqui na frente do rosto. Vamos puxar um pouquinho para trás e ver o posicionamento dele. Tudo bem. Para não ter que fazer outro círculo, vamos aproveitar esse aqui. Vamos inserir um modificador nele. Então vamos adicionar um modificador de mirror, de espelho, certo? E nós vamos espelhar com base no corpo do personagem. Então ele já vai criar o segundo olho aqui, tá? Por enquanto a gente ainda não vai aplicar, que a gente vai aproveitar o espelhamento para fazer a pintura da textura dos olhos. Vamos colocar uma sobrancelha também nele. Aí é um pouquinho mais fácil. Ah, esqueci uma coisa. Antes da sobrancelha, seleciona o objeto e vamos alterar a escala dele. Se a gente for em item, o escalonamento está menor que 1. Isso aqui pode dar problema na importação para outros softwares. Tá? Então, para não dar esse tipo de problema, Ctrl A e nós vamos aplicar a escala nele. Ele zerou a escala, está certinho, beleza. Vamos fazer agora as sobrancelhas, depois a gente passa mais. Para as sobrancelhas nós vamos adicionar um Shift A, um cubo, certo?
Ainda está um pouco grande. Vamos dar uma escalada, né? Escalonada nela. Escalonamos. Tá ótimo. E agora, vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar um espelho nele. Então, adicionar modificador. Espelho. Vamos espelhar usando o corpo do personagem. Pronto, nós já temos a sobrancelha dele. E vamos terminar fazendo um cabelo. Tá? Esse aqui, cabelo era um pouquinho mais trabalho, mas vamos lá. Fazer o cabelo, a gente vai aproveitar a estrutura de uma malha de uma esfera e vamos puxar os cabelos para ele. Tá? Então, vamos incluir aqui, Shift A, esfera. Vamos trazer a malha aqui para cima. Ótimo. Vamos escalonar ela um pouco. Não esqueçam de escalonar aqui os olhos, as sobrancelhas também. Ctrl A. Ctrl A Scale. Vamos voltar para o cima. Então, escalonamos aqui o cabelo, a cabeça. Vamos ver o tamanho aqui. Importante que o cabelo cubra toda a jaca dele. Então, vamos expandir um pouquinho aqui. Vamos ver como é que está. Tá legal, vamos lá. Então a gente já pode começar a editar. Então, aqui vamos fazer uma visão direto para o objeto. E vamos descer aqui um pouquinho. Depois a gente volta para centralizar. Então, estamos com a visão aqui do objeto. Vamos para o modo de edição. E ele está com toda a malha selecionada. Nós vamos trabalhar com os vértices, tá? Para ficar um pouco mais fácil de fazer esse cabelo. Então, o primeiro ponto que a gente vai fazer é puxar esse vértice interior para cima. Para fazer isso, vamos ativar aqui o edição proporcional, que ele vai puxar todos os vetores olhando para o vértice que a gente selecionar. Então, para isso, nós vamos clicar G de Grab. Com a roda do botão central do mouse, a gente escolhe o alcance da proporção que ele vai puxar. Se a gente deixar pequenininha, ele só vai puxar o primeiro, tá vendo? Não é isso que a gente quer. Então vamos aumentar a proporção para que a gente possa fazer uma peruca aqui, ó. Pronto, ó, fizemos uma peruca. E todo o nosso tratamento desse cabelo vai ser feito dessa forma, tá? Então vamos ver aqui, a gente está olhando lá à frente. Vamos colocar 3 para olhar para o lado. E vamos trazer um pouco para baixo. Opa, Ctrl Z. Modo de objeto, vamos trazer para cá. Tá. Aqui vai entrar a peruca. E aí a gente vai fazendo o ajuste fino. Tab para editar e agora vamos começar a fazer o cabelo. Então, G para puxar. Eu só quero puxar um pedacinho do vetor. E aí eu vou estendendo aqui proporcionalmente para ele não distorcer toda a malha de uma vez. Vou colocar uma curva aqui. Sempre com G, mexendo o cabelo. Vamos fazer mais um aqui para frente.
Muito bem, pessoal. Pulei todos aqueles passos, né? Porque a pintura a gente já viu agora há pouco. Então, cabelo estruturado, é importante tentar fazer o cabelo seguir o contorno da cabeça, tá? Então, além de trazer o cabelo para cima, a gente faz um contorno aqui para baixo, né? Para deixar o cabelo mais coerente com o contorno da cabeça, certo? Para suavizar um pouco a textura do cabelo, clique com o botão direito aqui, Shade Smooth, e isso pode ser feito para os olhos também, tá? No caso dos olhos, vale sinalizar que para fazer essa pintura aqui, seguir aquele mesmo processo, tomando cuidado de, ao importar os olhos, trago uma esfera. Essa esfera, eu rotaciono ela com R, clico X para selecionar o eixo X 90 graus. E quando eu vou fazer a pintura, eu faço a pintura do nosso da pupila e da íris, selecionando aqui o topo do círculo, tá? No modo objeto, quando você escalonar os olhos com a letra S, não esqueçam de ajustar a escala com Ctrl A, Scale, tá bom? Então, ótimo. Eu fiz um nariz aqui seguindo o mesmo princípio de puxar os vértices que eu fiz no cabelo, tá? Então tá bom, vamos aplicar os espelhos. Aplicamos os espelhos. Aqui não tem. E agora a gente precisa fazer com que os olhos, sobrancelha e cabelo sigam o movimento do personagem no modo de pose. Vamos selecionar o modo de pose aqui com a armadura selecionada, né? Com a rig selecionada. Então, pose mode. Se eu rotacionar o pescoço no eixo Z, R, Z. A única coisa que está se movendo é o nariz, ó, os olhos e o resto não se movem. Então, o que a gente vai fazer para que esses novos objetos também sigam a armadura, o rig? Então, nós vamos sair do modo de edição, vamos no Object Mode, nós vamos selecionar cabelo, sobrancelha e olhos, e por último, o rig, a armadura, e vamos em Pose Mode. Com Pose Mode selecionado e os nossos 3 objetos, ou no caso aqui 5, né? Objetos selecionados, a gente vai selecionar o osso que a gente quer que seja referência para a movimentação deles. Então, nós vamos com Shift apertado, nós vamos selecionar o osso da cabeça, nós vamos com Ctrl P, fazer parente para bone. E agora, se a gente movimentar, rotacionar o pescoço, R, Z para rotacionar, olhos e cabelo seguem o movimento do corpo. Tá ótimo. Agora, encerramos aqui a preparação do nosso personagem, né? A inclusão de olhos, sobrancelha, cabelo e outras coisas que vocês queiram colocar no seu personagem. E vamos para o último vídeo agora, que é aplicar movimento para esse personagem. E depois nós vamos levar ele para o Unity, para o nosso jogo. Espero que tenham gostado desse vídeo. E não se esqueçam, se inscrevam no canal para receber notificações sobre a última parte desse conteúdo e de outras coisas relacionadas a Blender e Unity. Até o próximo vídeo.